Olá, tudo bem com você? Que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a tua vida, toda a tua família. Mais uma semana aqui, juntos e juntas, para estudarmos a Palavra de Deus, aqui no canal do YouTube da IPI de Engenheiro Goulart. Deus te abençoe e abençoe também toda a sua família. Quero orar com você nesta hora. Quero fazer um pedido, que você também ore por mim, para que o Espírito Santo de Deus ilumine a nossa mente, nosso coração, para compreendermos um pouco mais da palavra do Senhor. Vamos orar juntos? Pai Santo, Deus Supremo, obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade de vida, de saúde, para poder estudar um pouco mais, Senhor, da Tua Santa Palavra. Pedimos nesta hora, ó Pai, a Tua direção, o Teu toque, ó Pai, a iluminação do Teu Espírito Santo, para lermos e compreendermos, ó Pai, o texto da Tua Palavra Santa. Senhor, fala conosco, no mais profundo do nosso coração. Abençoe todas as famílias aqui representadas, ó Pai, visita cada enfermo, Senhor, visita cada pedido, cada agradecimento, cada pensamento nesta hora, ó Pai, cada lar, cada família aqui representada, Senhor. Nós precisamos de Ti. Por isso, ó Deus, fica aqui mais uma vez o nosso pedido. Fala conosco. Precisamos do Teu toque e da Tua direção. Pai Santo, no nome de Jesus, nós lhe pedimos, também te agradecemos. Amém. Meu irmão, minha irmã, continuamos então esta caminhada, a Epístola de Paulo aos Romanos, ainda no capítulo 8, e hoje eu quero ler com você do versículo 26 ao 30. Romanos capítulo 8, do versículo 26 ao 30. Hoje, rapidamente, nós vamos estudar sobre o tema a intercessão do Espírito. O Espírito Santo intercede por nós. A palavra de Deus, na minha tradução, diz assim, acompanhe comigo, por favor. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Louvado seja Deus pela leitura da sua palavra. A intercessão do Espírito, na luz da palavra de Deus, na Epístola de Paulo aos Romanos. No capítulo 8, nós lemos do versículo 26 ao 30. O Espírito, meu irmão, minha irmã, o Espírito de Deus que habita em nós, ele geme em intercessão por nós. Os gemidos inexprimíveis, inexplicáveis, que a mente humana não consegue explicar. É o que diz a palavra de Deus. Paulo, ele inicia esse versículo 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Paulo inicia esse versículo 28 usando o verbo sabemos. Temos a ciência, já bebemos dessa água, temos a compreensão que Deus é assim. Independente do que passamos no nosso dia a dia, altos e baixos, dúvidas, choro, luto,
vergonha, dores, dissabores, falta de respostas, mas também alegria, regozijo, refrigério. Esse verbo sabemos e não esperamos ou supomos. É certeza experimental, Paulo quer dizer aqui. É a certeza experimental. O evangelista João, no capítulo 11, ele observa como Jesus agitou-se novamente em si mesmo ao visitar o túmulo do seu querido amigo Lázaro, aquela família querida, suas irmãs, que mandaram avisar que Lázaro tinha falecido. Lembra dessa passagem? Como o coração do Senhor está pesado por causa da escravidão da criação. Cristo pagou um alto preço para nos libertar. Que isso fique bem claro. A Páscoa está chegando e isso precisa ficar bem claro na nossa mente, no nosso coração, nesta semana de Páscoa. Cristo pagou um alto preço para nos libertar. Tudo isso foi feito na cruz do Calvário. Paulo, ele salienta que temos o privilégio de orar no Espírito, enquanto em esperança passamos por esse sofrimento. Verbo esperançar, lembra dele? Esperança, esperar, algo que nós não vimos, não alcançamos, não palpamos, mas nós estamos aguardando que venha até nós e que algo aconteça. Isso é esperança, o verbo esperançar. Talvez muita de nossa oração seja na carne. É isso que Paulo está dizendo aqui nesse contexto, meus irmãos. Talvez muitas de nossas orações sejam feitas na carne. Orações longas, belas e muitas vezes piedosas, que glorificam o ser humano, que atenua o homem, que traz à tona mais a pessoa, né? O ser humano, e muitas vezes repugnam a Deus e deixa Deus de lado ou de segundo plano. Isaías, no capítulo 1, do versículo 11 ao 18, ele nos ensina e nos exorta muito sobre isso. Paulo, nesse contexto de Romanos 8, de 26 ao 30, ele sugere que talvez a oração mais espiritual seja aquela com gemido inexprimível de coração. A Bíblia, na linguagem de hoje, ela traduziu o versículo 26. Também o Espírito semelhante nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós de uma tal maneira, de sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. A Bíblia, na linguagem dos dias de hoje, traduziu esse versículo 26 da seguinte forma, eu queria que você acompanhasse comigo. Gemidos que não podem ser explicados por palavras. Talvez sentamos, estudamos, tentamos de alguma maneira passar para as pessoas o que quer dizer esses gemidos inexprimíveis, mas as palavras dos seres humanos não vão conseguir explicar ou chegar perto do que realmente significa esses gemidos inexprimíveis. Gemidos que não podem ser explicados por palavras. O Espírito intercede por nós, meus irmãos. O Pai, o Altíssimo, o Senhor de todas as coisas, o dono do universo, examina nosso coração e sabe o que o Espírito Santo quer e nos convence e nos concede isso. É só o Pai quem sabe. O Espírito sempre ora de acordo com a vontade do Senhor. É isso que Paulo está ensinando aqui em sua teologia da intercessão do Espírito, do versículo 26 ao 30 de Romanos 8. O Espírito sempre ora de acordo com a vontade de Deus, com a vontade do Senhor. É Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Qual é a vontade de Deus? Ela é boa, perfeita e agradável, sim, a Bíblia diz isso. Mas qual é a vontade de Deus? É que o crente se conforme à imagem de Cristo. Versículo 29, acompanhe comigo.
Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Durante toda a história, toda a era cristã, muitos teólogos tentaram de muitas maneiras, brilhantemente, explicar essa questão da predestinação. De uma vez por todas, predestinação pertence ao Senhor. É Ele que sabe o que é melhor para mim, para você, para nós. É Ele que chama, é Ele que justifica, é Ele que predestina, é Ele que capacita. Porque muitos serão chamados, mas poucos os escolhidos. Predestinação pertence ao Senhor, meus irmãos. É Ele que predestina. Nós não sabemos quem vai ser salvo. Você, eu, aquele, aquela, fulano, ciclano. Deus é quem sabe de todas as coisas. Agora, o Espírito Santo de Deus, aquele ou aquela que anda com Deus, que anda com o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo o convence do seu pecado, da sua mazela, dos seus erros, de suas faltas, de tudo aquilo que a pessoa que tem o Espírito Santo tem feito e desagradado a Deus. Aí o Espírito Santo vem e convence essa pessoa que ela é pecadora, errante, falha, carente diariamente do Senhor. Ficou claro? A predestinação pertence ao Senhor, meus irmãos, de uma vez por todas, e não a nós. Nós não salvamos ninguém. Eu não tenho aptidão para me salvar. Cristo quis me salvar. Cristo quis te salvar. Jesus Cristo, na cruz do Calvário, quis nos salvar. Os méritos pertencem a Ele. A Ele a honra, a glória, todo o louvor. Louvado seja o nome de Jesus. Amém? A vontade de Deus é que o crente se conforme à imagem de Cristo, conforme o versículo 29 que acabamos de ler. Por isso, podemos reivindicar a promessa do versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. São chamados segundo o propósito de Deus. Esse versículo 28, a vida é feita de alegrias e lágrimas, prosperidade, mas também de perdas, altos e baixos. Hoje nós estamos aqui, amanhã nós estamos lá, e assim por diante. Faz parte da vida. Mas sempre lembrando que o Senhor sempre está do nosso lado. Tudo isso coopera para o bem. É um ensinamento. Esse cooperar é o trabalhar de Deus em nós. A vida do crente é um deserto, sim. Nós passamos pelo deserto porque é uma escola de Deus, uma faculdade de Deus. Ele nos prova no seguinte sentido para nos tornarmos melhores. Isso quer dizer esse cooperar. Tudo isso coopera para o bem da vida do crente, da vida do filho e da filha de Deus. Mesmo que algumas coisas sejam más, Deus as transformará em bênção. Aleluia! Gênesis capítulo 50, versículo 20 fala muito sobre isso. Pois as usará para esculpir em nós o caráter de Cristo. Por isso que muitas vezes a gente é moído, doloroso, difícil o deserto que nós passamos. Mas o Senhor está permitindo isso para sermos esculpidos à imagem e semelhança do caráter do seu Filho amado, Jesus Cristo. Faz parte da vida do crente o sofrimento. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem, coisas boas, mas também as coisas más. A vida é uma escola, altos e baixos. Faz parte. Deus trabalha para o bem daqueles que o amam. Se o amamos, sabemos que Ele torna nosso destino nas mãos e trabalha para o nosso bem. Esse é o nosso Deus, Ele trabalha para o nosso bem. Daí você vai perceber lá no versículo 30, que aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Observe que todos os verbos estão aí no pretérito. O Senhor chamou os crentes, justificou eles, mas também os glorificou em Cristo Jesus.
Por que padecer neste mundo se nós já fomos glorificados em Cristo Jesus? Nós aguardamos a revelação dessa glória no retorno de Jesus Cristo, nosso Senhor. Não vamos esquecer a intercessão do Espírito. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, porque nós não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós de uma tal maneira, de sobremaneira, com gemidos inexprimíveis, gemidos que não podemos explicar através das palavras. A Deus a honra, a Deus a glória, a Deus todo louvor pelos séculos dos séculos. Amém? Que Deus te abençoe, Deus te guarde. Obrigado por estar conosco mais uma vez aqui no canal do YouTube da IPI de G Regular e mais um estudo da Palavra de Deus. Beijo no teu coração, um abraço a toda a sua família. Deus te abençoe e a gente se vê semana que vem. Feliz Páscoa!